Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Guilherme Cavalieri, sou o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional São Paulo. Eu sou uma pessoa branca, tenho 60 anos, sou calvo, tenho um pouco de cabelo nas laterais, uso óculos, estou vestindo uma blusa que está frio em São Paulo, né? Uma blusa azul com uma camisa clara por baixo. Eu estou aqui no cômodo da minha casa, que foi transformado em escritório. Atrás de mim tem um quadro, uma pintura moderna e um sofá. É um prazer muito grande recebê-los nessa noite, noite fria, né, de outubro em São Paulo, e espero que todos que estejam participando, eu sei que tem gente aí de várias partes do país, aproveitem muito a abertura do nosso nono Fórum de Inclusão da Diversidade. Nós estamos abrindo esse nono Fórum da Inclusão da Diversidade, seguramente no momento talvez dos mais delicados do nosso país dos últimos anos. Graças ao trabalho fantástico de cientistas de todo o mundo, foram desenvolvidas vacinas eficazes que estão permitindo que nossas vidas retornem gradualmente à normalidade. Por outro lado, nosso país atravessa uma crise agravada sem dúvida pela pandemia, mas que está atingindo proporções alarmantes do ponto de vista social. Não podemos desconsiderar nesse momento que vivemos ao abrir oficialmente este nono fórum que trata da inclusão, quando temos milhões de brasileiros que vivem na exclusão de um simples prato de comida. Sim, pessoal, estamos novamente numa preocupante situação de segurança alimentar, que pode estar atingindo metade da população brasileira. Ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros não sabem se terão o suficiente para matar a fome no dia seguinte. Portanto, ao falarmos de diversidade e inclusão, ao longo dessa semana, temos sempre que lembrar desses seres humanos, iguais a nós, mas que estão excluídos de algo mais natural e vital, como um prato de comida para sobreviverem. Nós não podemos dormir com a consciência tranquila, enquanto milhões de brasileiros dormem nas ruas e passam fome. Isso é inaceitável e cada um de nós tem que fazer o máximo que estiver a nosso alcance para reduzir esse dramático problema. Individual e coletivamente, nós conseguimos reverter essa situação. Esse é o meu apelo a cada um de vocês que participarão, que estão aqui conectados e que participarão ao longo desse nono Fórum da Inclusão da Diversidade, promovido pela BRH São Paulo. Eu quero aproveitar também para agradecer muito o time que está trabalhando e trabalhou há semanas para colocar no ar esse fórum. Em nome da diretoria da BRH São Paulo, o meu muito obrigado à Luísa de Paula, à Aline Arraúde, a Georgette Lemos, a Marinalva Cruz, a Nalva, a Samanta Lopes, a Roberta Barbosa, a Janine Goulart, a Gisele Ramos, a Elaine e a Analice. Um time de peso, mas que foi capaz de botar no ar um fórum espetacular. O programa está imperdível. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Nas sessões que se iniciam agora e que seguirão ao longo da semana, nós teremos a oportunidade de trazermos especialistas, mas que nós estamos procurando trabalhar a semana de uma maneira bastante transversal, né? Os diversos temas que nós trataremos da diversidade procuram observar, de fato, ao invés de olhar de maneira vertical, estamos olhando de maneira horizontal o que nós chamamos da interseccionalidade do ponto de vista da diversidade. Todos os dias, na parte da tarde, nós teremos um programa de treinamento, como vocês puderam ver aí na abertura, que se chama MDI, Mestre da Diversidade Inclusiva. Elas ocorrerão nos dias 19, 20 e 21, sempre das 16h30 às 18h30. Como eu comentei, essa semana está imperdível. Não percam os dias que se seguem. Quero aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores que tornaram possível essa semana e que possibilitam a existência da própria BRH São Paulo. Os patrocinadores de gestão,
que são da associação, que são o AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, a LHH, a Prudential, São Martinho e a Universe. E que são patrocinador do fórum, a John Deere, e apoiadores, a Sodexo e a Unileu. E a Unileu, aproveito para agradecer a Elaine, que está aqui como intérprete de Libras, apoiando o nosso evento. Muito obrigado, Elaine. Gostaria então, portanto, agora de apresentar o primeiro painel dessa semana. E não há dupla melhor para abrir essa semana, esse fórum, do que os nossos queridos amigos e colaboradores de longa data da BRH São Paulo, a Georgette Lemos e o Reinaldo Bugarelli. O título desse painel é Humanização do Trabalho versus Precificação da Diversidade. Depois de um puxão de orelhas muito bem dado pela Georgette em uma das nossas reuniões, decidimos que esse seria o tema da abertura. E ninguém melhor do que ela mesma para nos conduzir com suas reflexões, juntamente com o Reinaldo Bugarelli. Seja muito bem-vinda, Georgette. Eu gostaria de te apresentar. Dispensa apresentações, mas Georgette é fundadora e diretora executiva da Georgette Lemos Pesquisas e Serviços, diretora de diversidade da ABRH Brasil, do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, diretora de diversidade da Sobrate e conselheira consultiva do CIEE. É mentora do Promotoras Públicas Legais de Jaú, São Paulo. Georgette, muito obrigado pela sua presença. Eu vou apresentar também, na sequência, o Reinaldo Bugarelli, que daqui a pouco ele estará junto conosco e a gente segue nosso bate-papo. O Reinaldo, que é sócio-diretor da CHAI Consultoria e Educação e membro da diretoria da ABRH Brasil. Ele é secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, professor da FIA, da Fundação Dom Cabral, do IBGC, entre outras escolas. O Reinaldo é autor do livro Diversos Somos Todos, Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade nas Organizações. Reinaldo, muito obrigado também pela sua presença e daqui a pouco você estará conosco. Georgette, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que bom que a gente está com você e junto com o Reinaldo aqui nessa abertura. Muito obrigado, por favor. Muito boa noite a todos, todas, todes. E eu tive agora que rir um pouquinho do puxão de orelha, né? Acho que foi um puxão de orelha com muito amor, né? E muito bem dado, né, Georgette? Então, olha, e a orelha é que foi muito receptiva, porque, porque eu já havia falado a mesma coisa para outras pessoas e as orelhas não foram tão bem assim receptivas. Então, eu quero dar boa noite a todos, todas, todas. E Georgette é uma mulher cis, preta, que reverencia a sua ancestralidade. Eu sou carioca e me descobri perennials. Eu não vou falar a minha idade, só vou falar que eu sou perennials. Eu uso cabelo preto, curto, brincos, óculos. Eu estou vestindo um casaco branco, uma pashmina verde e amarela em homenagem ao Brasil, e ao fundo uma parede cinza. Antes de começar a minha abordagem, eu tenho que agradecer muito à BRH São Paulo, onde eu convivo há 37 anos e que, mais uma vez, na pessoa hoje do presidente Guilherme Cavalieri, me proporciona essa honra de participar deste fórum e também, assim como os fóruns anteriores, este fórum, tenho certeza, ele trará a oportunidade de cada um de nós olhar o futuro e fazer a seguinte pergunta: o que estamos fazendo para construir um legado do qual as futuras gerações tenham orgulho de se espelhar e possam também melhorar, agregar ainda mais valor? Eu cumprimento e agradeço também a toda a equipe de construção deste fórum, na pessoa da Roberta Nunes, e também cumprimento ao meu parceiro, o Reinaldo Bugarelli. A bandeira deste fórum foi um momento de discussão amigável,
e rápida de conclusão. Evoluir, humanizar para incluir. Então, nós estamos com esse entendimento. Estamos num processo de evolução, porque a vida nada mais é do que uma evolução. Precisa de humanização para incluir. E eu pensei em trazer para vocês um verso de uma música que eu gosto muito, que é a seguinte: presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito moço, me sinto são e salvo, e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esse ano e os demais anos, falando dessa forma intangível, não morreremos. Essa música, para quem não conhece, ela é do saudoso Belchior, e hoje ela abre a música que o Emicida tornou sucesso, que é o Amarelo. Eu trouxe esses versos para abrir a nossa abordagem porque, na minha opinião, eles expressam o resultado da desumanização. A alusão ao tempo, o ano passado, para cada um de nós, pode representar um ano diferente. Mas temos algo em comum: o espaço. Como habitantes de um mesmo planeta e como os únicos seres que se diferenciam dos demais por possuir inteligência e razão, nós, seres humanos, como estamos nos relacionando com os demais seres humanos, com os demais seres vivos que habitam esse planeta? Vamos pensar juntos. Como ter diversidade e inclusão com equidade reconhecida como valor para o negócio? Diversidade já está presente em qualquer organização humana. O que falta é tê-la incluída com equidade. E essa inclusão com equidade é para limitar fatores críticos de sucesso às organizações humanas, para reduzir a desigualdade social que nos assola e que impacta o desenvolvimento humano e crescimento dos negócios. Algo que o Guilherme, muito maravilhosamente bem, focou na abertura. Basta acessar as fontes de informação, não as fakes, né? E nós vamos ter o quê? O escancaramento da realidade, que eu traduzo por uma palavra: ódio. Ah, mas na minha empresa não temos esse problema. Ótimo. Mas somos microsistemas interagindo com outros maiores infinitamente. A nós importa sim a exclusão e as suas consequências. Reconhecemos que diversos somos todos, já disse Reinaldo Bulgarelli em seu livro publicado lá no século passado, em 2008. Mas o ideal será o reconhecimento que a diversidade está em nós e nos aproxima um dos outros, seres humanos, porque entendemos que ela nos complementa, enriquece pelos saberes, experiências trazidas no burburinho das interações. E essas interações, quanto mais heterogêneas, melhor. A preocupação com a justificativa da diversidade e inclusão com equidade atrelada a resultados financeiros é legítima, mas é óbvia. Um pensamento de Einstein, que eu vou trazer para vocês, que é: o sucesso é consequência. Esse pensamento me fez, por analogia, reforçar o entendimento de que resultados tangíveis para as organizações são consequências dos investimentos realizados em gente, seja lá como for essa gente. Hoje,
A pobreza em nosso país é representada por 52 milhões de pessoas. São 39 milhões em estado de pobreza e 13 milhões em extrema pobreza. E essas pessoas têm cor, são pretas e pardas. Sabemos que a assistência a essas pessoas é realizada por aqueles que têm acesso à educação, trabalho e renda, que pagam tributos, assim como nós. Nós somos o 6º país com maior população no mundo. A posição em 17 de outubro, 215 milhões. Somos o 2º lugar em concentração de renda entre mais de 180 países. Estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. A concentração da riqueza é apenas a ponta do iceberg da desumanização. E a humanização é sinônimo, entre outras coisas, da inclusão no ambiente de trabalho, de todos, todas, todes. Justificar diversidade e inclusão com equidade, com ênfase na argumentação financeira, me faz pensar que podemos estar praticando um preconceito baseado em estereótipos passados, representados pela figura do capitalista selvagem, que atualmente está saindo de cena, aos poucos, mas está saindo de cena. Nós, profissionais de gestão de pessoas, temos como uma de nossas competências, talvez a mais nobre, a de educador. E assim sendo, ressalto o nosso dever de auxiliar as pessoas em todos os níveis nas organizações para repensarem os seus valores. Aquelas que ainda estão pautando a sua vida em valores destrutivos precisam muito do nosso acolhimento, da nossa atenção, para que possam realinhá-los aos valores da nova era. E nós já estamos na segunda década dessa nova era, que são os valores holísticos. Sabemos que coisas têm valor extrínseco, mas nós, seres humanos, temos valor intrínseco. Atribuímos preço às coisas pela aparência, pela utilidade, pela sua estética. Já as pessoas, nós precisamos conhecê-las mais profundamente. Conhecer seus valores, seus princípios, sua ética, sua cultura, sua história, suas dores. Quando vemos a exposição pública de mulheres supersexualizadas, do idoso como uma pessoa inferior e inerte, dos negros, pretos e pardos como seres marginais e aterrorizadores. Quando vemos a imagem da pessoa com deficiência como incapaz, LGBTQIA+, como pessoas que são doentes e passíveis de cura, tudo isso se refere a um processo de desqualificação, na minha opinião, muito bem arquitetado, para coisificar os seres humanos definidos por outros seres que não são humanos, para permanecerem em um patamar inferior na nossa sociedade, servindo de alavanca para outros que vão acessar outros patamares e se manterem lá através de privilégios, porque representam a heteronormatividade e o eurocentrismo. A argumentação do resultado financeiro, investir em diversidade, inclusão com equidade, porque gera mais lucratividade, rentabilidade, melhora a reputação, valor da marca, é consequência para o investimento feito no potencial humano. Dispensa defesa. É parte indissociável a qualquer projeto. Eu entendo, como profissional da área de gestão de pessoas,
que precisamos rever o modelo mental que sustenta a tese que as empresas esperam essa argumentação financeira, entre vírgulas, apenas. Eu digo que esperam, sim, a argumentação financeira, mas também que nós não esqueçamos de que estamos falando com seres humanos, que nós não esqueçamos que esses seres têm sensibilidade e que esses seres precisam ser sensibilizados, sim, também por seus sentimentos, não só pela razão, não só pela demonstração de lucratividade, rentabilidade, etc. Não podemos desacreditar em momento algum que a organização é humana e seus representantes são seres humanos. A organização é apenas uma PJ. Quem está lá e fala em nome dela são pessoas como nós, seres humanos humanizados, que podem e devem entender a inclusão da diversidade com equidade, porque é o certo a ser feito. E também porque temos sangrado demais, temos chorado para cachorro. Ano passado morremos, mas esse ano não mais. Guilherme, meus 10 minutos, agradeço, estou à disposição para dar continuidade aqui à nossa conversa. Puxa, Georgette, olha, que bom que o puxão de orelha foi estendido para outros colegas que estão assistindo, mas é um puxão de orelha muito bem dado, é uma chamada à responsabilidade que você faz para a gente agora nessa sua fala inicial e que eu tenho certeza que a gente vai ter muita oportunidade para debater com o Reinaldo que entra agora e principalmente com os nossos ouvintes, né, e participantes aqui que estão acompanhando também no YouTube. Mas muito obrigado, viu, Georgette? Bem-vindo, Reinaldo. Eu queria, então, deixar a palavra para você aí, porque depois dessa fala da Georgette, né? Que chamada, não, Reinaldo? É ótimo. Georgette, acho que se eu estou aqui é para homenagear a Georgette, viu? Acho que todos nós, né? Quanto tempo, é tão importante ouvi-la, né? Esse lugar dela, de onde ela fala, de toda essa luta, essa trajetória, e fico feliz, né, Georgette, que você está vendo hoje os resultados daquilo que você plantou há tanto tempo, e com insistência e persistência, e eu também, né? Eu estou há 20 anos nisso, 43 anos trabalhando com esse tema, 23 no ambiente empresarial. Então, também tenho esse privilégio de ver esse resultado. E essa chamada que você deu é ótima. Me apresentando, eu sou fã da Georgette, também do Guilherme, que está aqui, o presidente da BRH de São Paulo, também desse time que fez esse evento. Eu estava no grupo de WhatsApp, vocês não têm noção do carinho com que tudo isso foi preparado, e com alegria, e com doçura, e com firmeza, enfim, uma coisa linda. Sou um homem gay, branco, vou fazer 60 anos daqui 2 semanas, estou muito feliz com isso, né? Num tempo em que a vida tem que ser celebrada exatamente porque ela está ameaçada, né? Enfim, aqui, né, tô com uma camisa azul, um paletó, porque tá frio, que nem disse o Guilherme, estou num fundo aqui que é cheio de plantas e livros, e lá no fundo uma bandeira LGBTI+, porque vocês viram, entre outras coisas, sou gay e sou secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Não vou comentar o que a Georgette disse, porque eu acho que isso tem que ficar batendo dentro da gente, para a gente se posicionar de um jeito correto aí em relação ao tema diversidade, equidade e inclusão. Vocês viram que está havendo um consenso de acrescentar o termo equidade àquilo que há muitos anos a gente chamava só de diversidade e inclusão, agora o E virou E de equidade, né? Mas eu acho legal também lembrar da história, né, do tema diversidade e inclusão no Brasil, até porque eu participei bastante dele, junto com dezenas e dezenas de pessoas que construíram essa história no nosso país. No final dos anos 90, a gente trouxe esse tema para o Brasil,
no ambiente empresarial foi por meio do Instituto Ethos, e Oded Grajew é que brigou por ele, não fui eu. Eu estava no Bank Boston nessa época, já trabalhava bastante a questão de diversidade e inclusão, mas o Oded fez questão que nesse país de pobreza, nesse país de desigualdade, uma desigualdade construída em cima de características da transformação de características em motivo para violências de todo tipo, né? Então não é uma desigualdade qualquer, é uma desigualdade como tudo que disse a Georgette, né? A questão racial, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, a idade. A gente tem transformado nossas características como motivo principal de desigualdades e violências de todo tipo. E também com essa crença da adição de valor. É claro que isso é bom para os negócios, né? Esse olhar sobre a realidade onde a gente opera os negócios está gritando aí para a gente prestar atenção no nosso papel como ambiente empresarial, que a gente é parte do problema e parte da solução, né? Na construção não só dessa realidade que está aí, que somos nós, está aqui, cada decisão nossa, como profissionais nas empresas, como lideranças, a gente está construindo a empresa e está construindo essa sociedade onde está aí, a partir desse nosso lugar. Mas também nós somos parte da solução. E tem um monte de coisa bacana que a gente faz, sabe fazer, e que deve ser colocado a serviço desse enfrentamento das desigualdades aí que estão aí, sobretudo, baseada na transformação de características em motivo para desigualdades. A escolha que a gente fez lá atrás de trazer o tema diversidade e inclusão para as práticas de responsabilidade social empresarial, que é isso que o Instituto Ethos foi criado para isso, né? Com os indicadores, com as questões todas que eu ajudei lá a participar dessa construção, foi muito bom. A gente fez uma escolha de trazer o tema diversidade e inclusão nessa ótica, que é a ótica de direitos humanos. E aí, só para lembrar, que eu sempre lembro, o artigo 1º dos 30 artigos de direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu gosto de lembrar o primeiro. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Está ali, pronto, né? Então, por que investir em diversidade e inclusão? Você olha para fora, no caso brasileiro, hoje tem bastante motivo para você investir. Você olha para dentro, para os negócios, os desafios da inovação, o desafio de criar diferenciais, já não mais só competitivos, mas significativos. Está ali também um monte de motivos. Agora, o motivo básico, e básico não é mínimo, básico é o estruturante, é porque é a coisa certa a se fazer, como disse a Georgette. Em cima disso é que se constrói todo o resto, o vínculo com a identidade organizacional, como um bom motivo, né? Para você colocar em prática aquilo que a própria organização está prometendo ser, né? O vínculo com a sua estratégia de negócios, o seu jeito de estar no mundo, de se relacionar, de pensar, de fazer as coisas, o seu jeito de ser, né? E de oferecer para as pessoas o seu propósito, né? De dizer a que veio no mundo. E é claro, aí, com todas essas questões, as consequências. A Georgette, para eu terminar, a Georgette lembrou do Einstein, eu vou lembrar do Fábio Barbosa. Outro dia eu estava batendo um papo com ele. O Fábio Barbosa foi presidente do Banco Real, foi outra pessoa essencial ao trazer para nós aqui o tema, né? A construção da agenda de responsabilidade social no Brasil. Ele estava falando comigo o seguinte, né? Isso mesmo, que as pessoas ficam tão falando assim, não, resultado, aqui o que importa, a gente tem foco em resultado. Fala, como é ter foco em resultado? Se resultado, o nome já diz, resulta do investimento nessa dinâmica que a Georgette trouxe, uma dinâmica que tem as pessoas é que fazem produtos, serviços, que se relacionam com todos os stakeholders. Então, como ter foco em resultado? O resultado, que qualquer organização tem que estar buscando isso, é fruto desse investimento
na gestão, numa dinâmica que produza respeito às pessoas, sobretudo aos direitos humanos, como algo incondicional. Isso posto, a gente consegue se posicionar nesse mundo sem ter medo, né? Com muita coragem para dizer se a gente vai desagradar alguém ao colocar direitos humanos como base na nossa organização, ok, porque nós temos firmeza, compromisso com aquilo. Nós temos que ter criatividade e estratégia para poder chegar mais longe. Enfim, que bom escutar Georgette, que bom ver que essa escolha que a gente fez foi muito boa, né, Guilherme? Foi boa, não, foi ótima, Reinaldo, e foi muito boa também a escolha e o convite para ter você aqui conosco. Georgette, seja bem-vinda novamente. Agora nós vamos seguir os três aqui junto com a Elaine. E eu queria, assim, lembrar muito rapidamente que o que a Georgette trouxe para a gente, ela lembrou de uma maneira assim, muito importante, né, do tema da nossa semana, que é evoluir, humanizar para incluir. Trouxe também a questão da pobreza, e a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, e que a pobreza tem cor, né, Georgette? Isso é muito importante, acho que vale a pena a gente dedicar um pouquinho de tempo sobre isso, né, como a gente pode tentar evoluir. E aí deu números que são realmente impressionantes, né, Georgette? Isso é uma coisa realmente... população do Brasil, como é a concentração de riqueza, das desigualdades, né, quando a gente está comparado com o mundo. E trouxe um tema que depois o Reinaldo reforça também, que é exatamente a importância, né, nossa, enquanto RH, né, das empresas, de sermos educadores, né, de sermos promotores desse ambiente que precisa ser olhado com todo cuidado. E o Reinaldo lembrou muito bem, né, da questão histórica, né, desde os anos 90, lembrou do Oded, depois falou do Fábio Barbosa. Acho que é importante ele lembrar sempre de nomes como esses, né, Reinaldo, que ajudaram a gente a chegar numa evolução, né, do que a gente vê hoje, tanto nessa questão do mundo inclusivo, como da responsabilidade social. E lembrou que a gente tem coisas já, boas coisas já implantadas nas empresas, que depois também eu queria que a gente lembrasse um pouco aqui também dos avanços, né? Acho que a gente tem que olhar um pouco aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Então acho que o convite aqui é um pouco para a gente seguir nessa direção. Eu queria iniciar esse bate-papo perguntando para você, Georgette, e ouvir do Reinaldo também, na análise de vocês, e aí eu vou puxar para o copo meio vazio, né? Por que a gente não consegue evoluir, né? Por que está faltando? Onde é que se a gente olhar nos últimos 10 anos, ou um pouquinho mais que isso, né, 20 anos, né? Por que a gente conseguiu evoluir tão pouco? E a gente ainda tem que fazer uma semana de inclusão da diversidade. Qual que é a consideração que você tem, Georgette e Reinaldo, depois, por favor? Se nós tivéssemos uma política de educação transcendente, então não importa a cor política, não importa quem está detendo o poder no país em determinado momento. Mas se nós já tivéssemos enraizados na nossa cultura uma política de educação que efetivamente falasse a verdadeira história das coisas, eu acredito que nós poderíamos estar muito mais adiante do que estamos. Então, o que acontece, na minha opinião? Nós temos ainda a maioria das escolas que não abordam, por exemplo, a questão da sexualidade, educação sexual, não abordam a cultura afrodescendente, que inclusive já existe uma lei que as escolas já eram para estar cumprindo, mas os professores não foram preparados para tal. Então, o que nos apresentam são fatos que eu tomaria a liberdade de dizer que são mais fakes do que outra coisa. Existem 8 atos que sedimentaram a escravização no Brasil. Tá. As pessoas sabem quais são esses 8 atos? Porque a gente fala muito de racismo estrutural, mas esses 8 atos, eles estruturaram o racismo do Brasil. O primeiro deles foi uma bula que o Papa Nicolau V assinou, e essa bula ela dava direito a Portugal a escravizar os negros. Então, é a bula Num Diversas. Quem tiver interesse pode procurar, porque
vai encontrar no tio Google essa informação. Então, o Papa Nicolau, século XV, assinou essa bula, dando esse direito a Portugal. Depois, ele estendeu esse direito à Espanha. Eu vou só comentar esse fato dentro desse contexto. Então, rapidamente, os descendentes, né, portugueses e espanhóis, eles receberam um presente lá no século XV e, de repente, eles estão vendo esse presente escoar, esvair-se pelas mãos. Eles não estão conseguindo, eles estão perdendo esse presente. Então, eu falei dos portugueses, falei dos espanhóis, os meus avós, tanto o materno quanto o paterno, eles eram portugueses, mas eles viram isso, eles receberam esse presente. Então, de geração para geração, o que foi passado? Nós temos o direito a escravizar essas pessoas. Existe um documento. Aí você vai falar assim, mas isso foi lá no século XV? Não, o século XV, para algumas coisas, foi ontem. Para o que convém, foi ontem. Então, essas informações, eu acho que, para mim, quando eu tomei conhecimento disso, eu falei, bem, nas minhas veias correm os sangues de escravizadores e de escravizados. Então, isso para mim bateu muito forte. E isso também faz com que as pessoas percebam que o que existe hoje, a culpa não é nossa, mas a responsabilidade, sim. Se nós tivermos acesso a essas informações e se nós as considerarmos como inadequadas, ações que devem ser banidas da mente, da história, etc., e devem ser reparadas, cada um de nós vai se posicionar. Mas essas informações não chegam. Eu tenho minhas dúvidas, quem está aqui nos assistindo, quantas pessoas receberam essa informação lá atrás na escola? Uma outra questão, só para fechar aqui, viu, o Reinaldo? Vou fazer só mais uma. A questão da mulher, né? A mulher na nossa sociedade. 1549. Ah, mas isso é lá, século XVI, Georgette, isso aí já era, né? Não, não era, não. Porque foi solicitado ao rei de Portugal que enviasse as mulheres brancas disponíveis na Europa para procriação no Brasil. Então, houve essa solicitação e chegaram aqui as mulheres e eu pergunto, nós entramos pela porta da frente na sociedade brasileira ou desde aquela época nós já éramos vistas como objeto sexual? Então, existem muitos fatos que estão assim, que precisam ser amarrados, porque a mídia faz a nossa cabeça. E a mídia pode também nos ajudar a trazer esses fatos à tona e contar ou recontar a história verdadeiramente como ela aconteceu. Porque hoje nós somos fruto de ações que parece que foi há muito tempo atrás. Mas aquilo que convém, não. Aquilo que convém é interessante manter vivo na mente das pessoas. Disse tudo já, Georgette, senão não vai dar tempo do povo perguntar aí, é isso mesmo. A gente não gosta de diversidade, né, Guilherme? Então, não temos apreço por diversidade. Aí a gente precisa daquele papel educador do RH também, mas de toda a sociedade, né? Como é que a gente educa para gostar de diversidade? Para sentir falta da diversidade. Aquela foto da rapaziada da Avel, lá da XP, doeu, né? Calou fundo. E aquela foto não é só deles. Quantas fotos não são parecidas com aquele? Uma coisa que me veio na cabeça a ver aquilo, né? Não sentem falta da diversidade. Então a gente tem que educar para isso. Aí vem o nosso tema aí, a Georgette iniciou, dizendo, imagine se a gente falar, como é que vai gostar de diversidade nós, empresas? Porque ganha dinheiro. Não é uma boa resposta, não é um bom motivo de você colocar isso à frente de novo, é a dinâmica, né? Então a gente tem que educar para esse gosto pela diversidade, estimular as pessoas para isso, para ousar, para ter coragem, para sair da mesmice,
a mesmice é a morte, né? E aí você vai ter que ter esse papel, né, educador aí, para fazer isso, para a gente sentir falta. Nós não sentimos falta. Para não dizer que a gente gosta dessa desigualdade. A gente se acostumou, a gente naturaliza a desigualdade. Olha que coisa triste, põe no campo da natureza. O que é nosso, é construção nossa, como você abriu aqui, chamando a atenção aí para esse drama de hoje, a gente vai naturalizando. Então, é um exercício nosso. Nós, pessoas que trabalhamos com esse tema, que lidamos com pessoas, vamos ter que caprichar nas nossas estratégias aí, a partir desse posicionamento. Gostamos de diversidade? Valorizamos? Valor é o que pesa na hora de você tomar decisões, de você realizar escolhas. Então, educar para a valorização da diversidade é uma arte. O Reinaldo, a gente, num bate-papo que antecedeu esse nosso painel, a gente conversava sobre o posicionamento do RH, e eu acho que tanto você quanto o Georgette colocaram, né, que às vezes a gente ainda fica muito numa posição defensiva, né, dizendo, puxa, eu preciso convencer a liderança, preciso convencer o CEO. Comenta um pouquinho para a gente como é que você tem visto diversos CEOs com uma postura talvez muito mais arrojada ou muito mais contemporânea do que nós mesmos, né, de RH. O ano passado, você lembra, Guilherme, que eu trouxe uma mensagem, porque eu estava me incomodando escutar, às vezes, os colegas do RH não acreditando nas suas equipes, na sua liderança, na sua base, né? Isso me incomodava, porque parece uma distância entre o RH e a vida da empresa, né? Então, foi uma mensagem que eu passei, que a gente trouxe o ano passado no painel em que a gente estava, falando disso. Eu acho que é bacana essa mensagem de novo que o Georgette está trazendo, ela tem uma puxão de orelha aí, é isso mesmo, né? Falar assim, nossa, você está achando que o CEO... A minha experiência de último esses 20 anos, e claro que vai expandindo, né? Porque é essa que é a questão hoje colocada, né? Você precisa ganhar número, porque a gente já aprendeu o que fazer, já tem um monte de coisa aí feita, tal. E nisso de ganhar número, eu tenho visto CEOs que eu não caio na armadilha de fazer o business case e começar uma conversa sobre diversidade e inclusão com uma planilha lá de Excel e pesquisa da McKinsey, da coisa que são maravilhosas, tal, mas conversando sobre isso, e aí eu vejo assim, é quase como uma libertação, Guilherme, é uma libertação. Ele fala, puxa, que legal, então, que isso é possível, que tem a ver com o negócio, que tem a ver com a empresa. E aí fala, ai, que bom que eu posso sair da planilha de Excel, vamos dizer, né, naquele sentido de ficar mostrando o número e dizer, puxa, mas é isso que eu acredito, é isso que eu quero para minha família, é isso que eu vejo. Isso já é número suficiente no Brasil? Não. Mas aí como é que você faz os processos de inovação? E esse tema está ligado a isso. Tem aquele livro lá da curva, né? Não sei, quem lida com inovação sabe desse livro eu sempre esqueço o nome dele, mas ele mostra lá, tem um timinho que começa os processos de mudança, um produto novo, tal, aquele que compra, e depois você tem um abismo, né? Para você passar para a grande maioria. Nós estamos nessa fase, né, de construir isso. É legal que a gente traga os e as nossas CEOs com base nessa crença, né? E aí eu vejo muitas vezes o RH, muitas vezes, não quer dizer todas as vezes, fazendo esse jogo, se achando o mais moderno do mundo, levando para o CEO e para os seus executivos em geral os números. Olha, nós vamos ganhar tanto, segundo a pesquisa de não sei quem, nós vamos ter uma lucratividade XPTO. Veja que triste, né? Porque a gente, de novo, Georgette, humanos se relacionando com humanos, e ao invés de pegar esse mote, né, pega esses outros aí. Então é bom prestar atenção. Né? Quer comentar, Georgette, um pouco do que você tem visto por aí, em cima dessa fala do Reinaldo? Eu tenho visto justamente essa reação muito positiva dos CEOs, por exemplo, ESG racial, que foi esse movimento agora que aconteceu no mês de agosto, né? E foi alavancado pelo José Vicente, da Zumbi dos Palmares, e nós tivemos a adesão inicial de mais de quase 180 organizações. Então as pessoas acham assim, mas quem assinou? Não foi a pessoa jurídica, foi a pessoa física que fala em nome da empresa. Então 100 e poucos CEOs foram lá e disseram, nós
estamos favoráveis a esse movimento. Existe uma pesquisa que não é recente, né? Ela é de 2019, Empresas Humanizadas. Essa pesquisa ela aconteceu durante o evento Capitalismo Consciente, a conferência aqui na América Latina, né, em 2019, e foram pesquisadas mais ou menos 1.113 companhias, né? E dessas empresas pesquisadas foram eleitas 22 como as mais humanas, ou melhor, as mais humanizadas do Brasil. Eu não vou falar aqui a lista, porque eu não vou lembrar o nome das 22 de cabeça, né? Mas são aquelas que a gente normalmente esbarra nesses movimentos. Então, já existe essa preocupação de identificar o que é ser uma empresa humanizada, pesquisar, avaliar e classificar. E eu acredito que a gente precisa mais e mais divulgar esses resultados, porque são bons exemplos. Então, essas 22, eu acho que elas são assim uma esperança que talvez no ano que vem falemos de 220 mil. Falemos de 220, 2.200 empresas, né? E quem me dá assim, mais esperança da humanização do CEO, de que isso é verdade, é o meu amigo querido Theo Vanderloo. Quando eu conheci o Theo, eu falei, eu acho que é a luz no fim do túnel que vem para a porta do túnel. Realmente existe, porque eu conheci essa pessoa se emocionando, se incomodando com causas sociais que ele não precisaria, em princípio, se sensibilizar nem tomar como propósito para a vida dele. Então, ele não é o único exemplo. Nós temos a Luísa Helena Trajano também, né? Mas eu não quero falar mais outros nomes para não ser injusta com outros. Mas ele, para mim, foi assim, olha, Georgette, acorda que... E isso aconteceu ainda bem lá em 2013, porque se ele não tivesse me demonstrado que era possível realmente você ter esse tipo de comportamento em pessoas desse nível, né, na hierarquia da organização, eu ia continuar durante alguns anos ainda duvidando. Por isso que os nossos colegas, às vezes, eles duvidam. Por quê? Não conhecem esses bons exemplos ainda. E também divulgar esses bons exemplos e motivar essas pessoas a exporem os seus sucessos. Excelente, Georgette, eu acho que é isso mesmo. A gente tem, olhando aí os bons exemplos, né, que a gente tem, felizmente temos ótimos exemplos, e essas empresas de fato acabam sendo referência, né? E que bom que elas, muitas delas, têm se colocado aí, servido e dedicado tempo para compartilhar com as comunidades, de um modo geral, as boas práticas, né? Porque isso de fato ajuda, estimula que outras empresas possam e outros profissionais e outros líderes possam embarcar nessa mesma jornada. E a gente tem citado nomes aqui, né? Já falamos do Oded, falamos do Fábio Barbosa, você trouxe agora o Theo, né, da Baia, que fez um trabalho espetacular aí nos últimos anos antes de se aposentar e se dedicar integralmente agora, né? Ele combinou muito bem a vida executiva, né, com o momento aí de transição e na promoção, né, da diversidade lá dentro da Baia, e hoje virou um porta-voz aí de muita referência no mercado, e é ótimo, né, que tenham pessoas que tenham esse tipo de preocupação, né. O pessoal, eu tenho aqui uma pergunta interessante da Lúcia, que Georgette e Reinaldo comentaram um pouco da mídia, né, Georgette trouxe muito a importância da mídia, né, no processo educativo, né, de trazer a questão educativa. Aqui a pergunta não é da mídia especificamente, mas um pouco na linha do marketing, né, e ela pergunta, a Lúcia, pergunta que tem visto hoje um número grande de anúncios, né, inserido modelos usando o tema da diversidade, né? Querendo saber se esse é um bom tema, como que isso ajuda ou não na mudança da cultura. Como é que vocês veem essa questão do marketing, né, da promoção das marcas, utilizando essa temática da diversidade? Hoje mesmo, Guilherme, eu tive uma reunião com mais de 30 empresas falando sobre marketing, foi agora de tarde, e falando sobre isso, como é que a gente aprende a fazer isso melhor, fazer isso com consistência, com coerência, e
Então tem sido interessante. Eu tenho trabalhado bastante para isso, para ver nossas marcas se posicionando. É isso que quer a agenda ESG, aliás, né? Não é? Que é essa mensagem, falar, gente, empresas, não só em frente aí às questões sociais, tal, mas ajude a sociedade a elevar o patamar civilizatório, vamos dizer assim, em temas todos esses que a gente está trazendo. Quando trata de diversidade, vem a questão racial, tem várias questões, né? Então, é interessante que a gente olhe isso. As marcas têm sim ajudado. Estamos longe de acertar o passo com isso, mas o pouquinho que tem é bom. As empresas morrem de medo de polêmica, aí eu sempre lembro, falo, defender né, direitos humanos, enfrentar o racismo é polêmico? Empresa morre de medo de ser ativista, fala defender direitos iguais para as mulheres é ativismo? Isso é ativista? Você pode ser ativista, mas isso é ativismo? Isso é básico, né? De novo, como algo essencial. Então, a gente morre de medo, a sociedade está polarizada, eu vou ter haters, mas eu estou com o pé em direitos humanos. Se eu fizer o meu marketing do meu produto tal, com esse pé fincado ali, né? Nesse compromisso com direitos humanos, a gente não vai ter medo dos haters, da polarização, da coisa toda, porque a gente tem um posicionamento a favor da vida. E aí, paciência, vamos para o debate sobre isso. Ô, Reinaldo, em linhas gerais, você tem visto mais acertos do que erros em relação a esse posicionamento das empresas, usando marca e marketing de um modo geral? Tem que fazer pesquisa sobre isso. A gente tá ruim de pesquisa no Brasil sobre isso. Me perdoem aí, mas são TCCs, às vezes uma tese de doutorado que faz esses levantamentos. Em geral, a gente tem acertado. Por quê? Porque pelo impacto que tem dado, né, tem sido bem positivo. Aí pega a mídia também, e aí a comunicação em geral, a gente vê aí as marcas aprendendo a falar. O ano passado a gente viveu uma situação bem bacana com as marcas no tema LGBTI+, que foi inédito e que envolvia política, uma deputada querendo tirar pessoas LGBTI+, do mundo, né? Da propaganda, da coisa toda, e as marcas se posicionaram. Então, foi bacana, foi uma coisa da marca. A marca não é só na hora da propaganda, a marca é o teu CEO. Marca é você lá fazer, não só no dia 28 de junho, né, do orgulho LGBT, mas coisa. Foi um bom exemplo. Isso que a Georgette trouxe de movimentos, né, o movimento AR, o pacto lá com o Giba, né? Eu estou lá também na questão da ESG, e a questão racial, um monte de marcas ali aprendendo a se juntar, a se posicionar, a ver formas aí de fazer as coisas, a presença um pouco maior, né, de pessoas negras, de mulheres negras, de pessoas LGBTI+, de pessoas trans na mídia, na comunicação, é isso. Onde a gente erra? Quando não é consistente, né, quando não tem a ver com a empresa não tem história nenhuma com aquilo, parece que as pessoas cheiram isso e já vão atacar ali, porque sabem que não tem consistência, que não é de verdade assim para a empresa, né? Não é fruto de um posicionamento dela, de novo, o pé em coisas mais sólidas, né? O Reinaldo, eu queria ouvir um pouquinho a Georgette sobre isso também, inclusive sobre um outro tema, mas a Roberta nos lembra aqui que amanhã, logo cedo, né, às 9 da manhã, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos trazer uma pesquisa que foi elaborada em conjunto a BRH com o IBGC, e junto com o Sistema B, que exatamente vai tratar essa questão da diversidade na liderança, né? E a gente procurou, na alta liderança, a gente está falando muito de conselhos ali, vai ser bacana. Quem puder assistir, ali é a presença, é excelente essa pesquisa, é muito boa, eu vi, é muito boa. Que bom. Vejam lá. Diga, Georgette. Então, com relação a marketing, eu acho que está havendo um movimento espontâneo dos profissionais de marketing. Eles estão se reunindo, eles estão se organizando, porque eles perceberam a importância do tema, até para a sobrevivência do trabalho deles, a expansão do trabalho deles, é mais uma vertente de expansão. E os profissionais de marketing, na minha opinião, eles são muito sensíveis a essas questões. Às vezes não têm o preparo, a informação adequada. Aí, os profissionais que têm essa informação devem
acercá-los e deve auxiliá-los para que eles tenham um discurso coerente. Mas desde o tempo da responsabilidade social, eu lembro que muitas pessoas ficavam até um pouco ressentidas. Ah, mas o marketing está indo à frente, assumindo a responsabilidade social, está desenvolvendo eventos e ações no âmbito da responsabilidade social, mas é o tal negócio, é a iniciativa. É quem realmente pega a bandeira e vai lá e coloca à frente. Agora, nós de recursos humanos e os profissionais que militam as questões relativas à diversidade, nós é que temos que nos aproximar desses profissionais e, se for o caso, porque nem todos precisam até da nossa orientação, e, se for o caso, orientá-los ou reorientá-los com relação a uma conduta adequada do tema, né? Mas eu vejo que é uma parceria que nós nunca poderíamos ter deixado à margem, porque eles sabem como posicionar e reposicionar. Nós não temos essa obrigação de saber, mas eu acho muito importante sempre ter alguém da área de comunicação e marketing para nos auxiliar, né? Nós temos conteúdo, eles têm as estratégias de comunicação. E tem um outro segmento que eu estou muito satisfeito de ver a evolução e a organização, que é o do direito, né? Os escritórios de advocacia, eles estão se unindo e estão proliferando ações em prol da promoção da diversidade, que eu acho assim, pode parecer redundante, né? Mas o direito está fazendo direito, principalmente a promotoria pública. Eu tive contato recente com promotoras públicas lá de Jaú, um grupo, né, de promotoras, um trabalho maravilhoso. Só que eu falei, mas vocês precisam falar, precisam comunicar, né? Então, e são movimentos sociais que se organizaram, já estão se tornando organizações sociais organizadas, e nós vamos ter daqui a um pouquinho mais polos de promotorias públicas legais pelo interior de São Paulo, já temos em outros estados do Brasil, e é assim que a coisa vai, né? Então, nós precisamos ficar atentos. Eu queria. Nós estamos a 2 minutos de terminar, vocês acreditam? Passou muito rápido, né? Eu queria deixar com a Georgette, inclusive tem uma pergunta da Edna, Maria Edna S. Lima, que eu acho que é uma pergunta que eu queria deixar para você, Georgette, responder e já aproveitar e engatar com as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Infelizmente, eu passo depois para o Reinaldo também. Ela pergunta como mudar a normalização e do preconceito, dos rótulos e da exclusão. Um pouco, talvez um resumo, né, de tudo que você, de certa forma, abordou, e eu queria deixar para você responder e fazer suas considerações, Georgette. Como é o nome da colega? Maria Edna Lima. Maria Edna, eu acho que existem muitos medos das pessoas com relação a essa abordagem. Então, eu recomendaria, sempre que nós precisássemos falar sobre diversidade com um grupo que está realmente interessado ou não em saber do assunto, que a nossa comunicação fosse uma comunicação sempre não violenta, né? Uma comunicação que, eu diria, empática, né? Que nós estudássemos bem os nossos interlocutores para que nós pudéssemos usar uma abordagem que não os afastasse. Nós precisamos de aliados, nós precisamos de pessoas que se deem ao direito de repensar as suas condutas, sem medo de julgamento. E, para isso, nós precisamos ter uma abordagem que as atraia. E essa abordagem atrativa, eu acho também que deve partir do pressuposto que ninguém sabe tudo, obviamente, e que existe uma intenção de não nos informar. Então, muitas pessoas não têm a informação, não porque elas não queiram, mas é que existem documentos, existem literaturas que não vão a fundo, e quando vão a fundo, essas literaturas, esses livros, eles não circulam. Então, nós precisamos trazer essas pessoas com muito carinho para a conversa,
tentar identificar como essa questão foi colocada na mente deles e tentar fazer aquilo que ainda há pouco nós falamos aqui, reposicionar. Então, partir das conexões já existentes na mente das pessoas e tentar realinhavá-las com novas informações. Eu acredito muito nisso. Então, educação, ensino, aprendizagem, na minha opinião, é a grande vertente para essa mudança. Obrigado, Georgette. A gente tem um espaço longo, um caminho longo pela frente, mas o caminho é esse, né? Obrigado pela dica e pelas recomendações, Georgette. Eu que agradeço. Reinaldo, por favor. Eu reforço a mensagem do ano passado que a gente falou: acredite nas suas pessoas, porque não acreditar não é legal e também alimenta um círculo vicioso que está aí, né? Então acredite nas suas pessoas, na sua coisa. Esse ano a gente acrescentou uma coisa aí: acredite na sua liderança, né? Acredite no seu CEO, nos seus executivos agora, no conselho, né, de administração que está sendo engajado aí por conta da agenda ESG, está caindo no colo deles. Então acredite, acreditar não é ficar parado olhando, esperando, é agir, é fazer articulações. E aí é fruto, nada é espontâneo não, viu, Georgette? É fruto do seu trabalho imenso de tantos anos, do meu, dessas pessoas todas que a gente lembrou, e de articular, de fazer movimento em torno desse tema. Se a gente não tiver movimento, e movimento se faz com aqueles que estão disponíveis, interessados no tema. Acredite, junte as pessoas que estão aí abertas para isso, porque com elas a gente vai ganhar um número maior de pessoas e de empresas engajadas nisso. RH, nossa, que papel lindo, bonito, não é só necessário, que urgente, que peso nas costas da nossa turma de RH. Que papel bonito, que oportunidade incrível nesse momento para afirmar coisas que o RH consegue fazer, né? Então vamos juntos. Obrigado, Reinaldo. E eu queria... Obrigado você, parabéns, Guilherme, pela foi sua ótimo. Olha, isso é só o começo aí do nosso painel e da BRH. Puxa, muito obrigado. Eu fico muito contente e assim, a gente está iniciando nessa semana que tem tanta coisa bacana para rolar. E essa sua fala, Reinaldo, acho que lembra exatamente a primeira fala da Georgette quando a gente abriu aqui, né? Deixar um legado que nos orgulhe, né? Que nós, RH, temos que olhar para trás daqui a alguns anos e falar, puxa, eu construí algo bacana, me orgulho disso. Acho que essa questão da coragem que a Georgette coloca passa por aí, né? Eu queria mais uma vez agradecer muito essa visão corajosa que vocês dois nos deixam, né? Vocês dois, né? Como pessoas que têm ajudado tanto a comunidade, a sociedade do modo geral, a gente na inclusão, na equidade, né, de tornar uma sociedade mais justa, mais fraterna. Muito obrigado, Georgette Lemos e Reinaldo Bugarelli, por essa contribuição espetacular que vocês têm nos dado. Eu queria encerrar essa fala fazendo o convite para todos continuarem nessa semana, que está começando hoje. Amanhã, logo cedo, às 9, a gente tem mais conversas muito legais. A gente vai falar dessa pesquisa que a gente comentou e depois segue ao longo do dia e à tarde o treinamento. E fazer um convite, lembrar vocês que já está no ar também as inscrições para o LIFE e o CHRO Forum, que será no dia 10 e 11 de novembro. Também são eventos importantes que a BRH está promovendo agora nesse final de ano. Queria mais uma vez agradecer a vocês dois, também a Andressa e a Elaine, né, que estiveram conosco aí como intérprete de Libras da Unileu, e a todos vocês que acompanharam esse primeiro painel do 9º Fórum da Inclusão da Diversidade. Muito obrigado mais uma vez a vocês dois, uma boa noite a todos, um prazer muito grande estar com vocês, e até amanhã.